Olá, bem-vindos a mais uma rubrica com a qual pretendemos perceber de onde vem e para onde vão os Estados Unidos, ou seja, o que é que podemos contar com esta alteração do poder de Donald Trump, do republicano Donald Trump, para o democrata Joe Biden. Com certeza que muitas coisas vão ter que mudar, sendo certo que o país está tremendamente dividido a meio. E esse é talvez o primeiro aspecto que importa considerar, e não o farei eu sozinho, falo-ei através das ideias bem mais avalizadas do embaixador Seixas da Costa, que está hoje connosco mais uma vez, o que eu agradeço, e a quem pergunto exatamente se o país está os Estados Unidos estão numa altura particularmente difícil em termos de governação, exatamente porque, não é a primeira vez, mas porque não só estão extremamente divididos, mas também muito extremados, como talvez nunca tenham estado antes. Muito obrigado. Eu penso que nós estamos a fazer esta gravação na terça-feira. A Exato. tomada de posse só tem lugar na quarta-feira. E desde este momento até o momento da tomada de posse, Trump ainda é, para utilizar uma expressão antiga que se usava quando eu andava na escola primária, ainda é o dono da bola. Ainda é de certa maneira o dono da bola, porque tem na sua mão, curiosamente, um elemento que é muito específico, particularmente da realidade americana, mas que é, e nesse contexto, bastante discutido e discutível, que é a questão dos perdões. E os perdões ainda vão ser uma discussão, porque até ao final da terça-feira Trump preparar-se-á para apresentar cerca de uma centena de perdões, e há quem diga que na própria quarta-feira, em cima da hora, poderá fazer perdões daqueles que sejam, digamos, mais próximos dos seus reais interesses, nomeadamente em relação à sua própria família. Um auto-perdão, que não há historicamente nenhum caso nos Estados Unidos a sustentá-lo, é implausível, ao que toda a gente parece, em particular, tendo em atenção que a existência dos perdões na Constituição americana está ligada a um perdão a tudo menos ao impeachment, ao impedimento. Portanto, o que significaria que Trump estaria, digamos, a pisar num auto-perdão que não tem, como digo, nenhum precedente, um tempo, uma área muito complexa. De qualquer forma, os perdões vão ser discutidos, vão ser altamente polémicos, mas Trump aí também tem alguma, digamos, alguma história no passado a sustentar o seu arbítrio, porque vários presidentes americanos, de Gerald Ford, George Bush, variedíssimos outros presidentes fizeram perdões em determinados momentos, e alguns perdões extremamente polémicos. Bill Clinton teve perdões polémicos, e Ronald Reagan, alguns também com alguma discussão, e portanto estamos aqui numa área, digamos, que tem a ver com um elemento que nós às vezes esquecemos um pouco na perspectiva europeia, que é que o presidente funciona teoricamente funciona na prática, e esse é um elemento teórico que é preciso ter em consciência, como dentro da equipe da lógica dos checks and balances internos. Portanto, este era só um ponto que eu gostava de colocar, porque Trump ainda não desapareceu, digamos, completamente da circulação. A questão também põe-se em relação ao que é que sobra de Trump para o futuro, e em particular em que medida, e isto respondendo diretamente à sua questão, a próxima administração Biden vai ficar marcada por isso. Nós ainda não temos a certeza em absoluto qual o efeito real da saída de Trump no equilíbrio que é absolutamente vital para a leitura institucional dos Estados Unidos nos próximos anos, nos próximos 2 anos em particular, do equilíbrio dentro do Senado. Nós sabemos que o Senado, os democratas empataram o Senado, esse desempate é feito pela vice-presidente que preside ao Senado e que, portanto, pode dar um voto de qualidade, mas o Senado, em muitas das suas decisões, precisa de mais do que metade mais um, Exatamente. precisa de 2/3. E isso implica uma lógica de cooperação interinstitucional entre a Câmara dos Representantes, onde a maioria democrata é mais confortável, e o Senado, onde a maioria democrata é ínfima. Por outro lado, e essa é que é a grande questão,
é que nós não percebemos ainda em que medida é que o equilíbrio dentro, ou o desequilíbrio dentro dos republicanos que ficam no Senado, se vai fazer de uma forma que permita ao próprio Partido Republicano ter uma posição sólida, conjunta, em particular nos próximos 2 anos, que vão ser muito difíceis, porque está, digamos, na oposição, ou se vai ele próprio ficar dividido. Porquê? Porque nós verificamos dentro do Senado figuras, aliás, a começar pelo líder republicano do Senado, Mitch McConnell, que é uma espécie de uma grande surpresa, tendo sido um aliado de Trump quase radical, ter neste momento uma posição extremamente crítica relativamente ao Presidente, que ele acaba de acusar como sendo, digamos, um dos promotores do assalto ao Capitólio. Ele e algumas outras figuras do poder, que é muito interessante esta formulação de Mitch McConnell, que valerá a pena nos próximos dias tentar perceber o que é que isto significa. Vamos Inclusivamente ver para perceber se, peço desculpa por interromper, Sr. Embaixador, mas inclusivamente é preciso que se perceba se essa linha de ex-aliados vai ser repetida e por que parte do partido e que percentagem do partido é que se vai alinhar a essa nova postura. é porque nós não sabemos o que é que vai ser o Partido Republicano a partir daqui. E em que medida as várias dimensões a nível estadual do Partido Republicano vão traduzir ou não ainda esta poluição, eu diria, digamos, do efeito Trump. Porque volto a lembrar uma coisa que não vale a pena esquecer, que é importante não esquecer, é que Trump teve uma votação extraordinária, nunca nenhum presidente derrotado teve tantos votos como teve Trump. Também é verdade que nunca nenhum presidente eleito teve tantos votos como teve Joe Biden. Mas isso só significa, de facto, que o país está dividido. Isso vai criar alguma dificuldade a Joe Biden. Joe Biden é um homem conhecido pela sua capacidade de diálogo, pelo modo sempre como conseguiu gerir com os seus colegas republicanos uma interlocução relativamente fácil, mas está claramente perante uma América institucional muito tensa, muito dividida, muito balcanizada, e portanto vai ser tudo muito complexo. Nós vamos já ver os primeiros efeitos. O primeiro efeito será, eu diria, nas próximas 48 horas, porque há uma tradição americana de que o secretário de Defesa seja imediatamente nomeado, enfim, na lógica que tem muito a ver com o papel que a defesa e os militares têm nos Estados Unidos, que seja imediatamente nomeado e confirmado pela Câmara e pelo Senado. Ora bem, há dúvidas sobre a possibilidade se o general Austin tem ou não essa capacidade para ser nomeado, porquanto a sua nomeação é feita, necessitará de uma autorização especial, tendo em conta que ele esteve no serviço ativo nos últimos 7 anos. Portanto, este ponto é complexo e veremos logo por aí se há uma boa vontade por parte do Senado de facilitar a nomeação do secretário de Defesa, que é um elemento estruturante, digamos, da própria equipa governamental. Como é sabido, há 4 ou 5 elementos estruturantes da equipa governamental: o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Secretary of State, o homem que tem o interior, que é uma estrutura nova que não tem muitos anos, do Homeland Security, o ministro para essa área, e portanto, e a área do intelligence, que é absolutamente fundamental, e o Treasury. Estes são as chaves. Pelo modo como, por maior ou menor facilidade com que Biden consiga fazer passar estes seus nomes, logo se terá uma espécie de um termómetro daquilo que vão ser os próximos tempos. Para além disso, Sr. Embaixador, o que é que está à espera que sejam as prioridades, no sentido mais prático da questão, quais serão as prioridades de Joe Biden, principalmente aquelas que terão que ser desde já colocadas no terreno nos próximos 2 anos, porque me parece que, de algum modo, os 4 anos que aqui vêm estão muito divididos entre os 2 primeiros e os 2 últimos, não é verdade? Joe Biden tem, para já, há uma agenda, digamos, nacional que ele tem. E essa agenda nacional tem 2 pontos incontornáveis. Um deles é a pandemia digamos, a credibilização das suas medidas face à pandemia e o seu projeto alternativo, tendo em atenção que eu ousaria dizer que Trump perdeu as eleições por causa da pandemia. Porque se a pandemia não tivesse ocorrido, muito provavelmente as coisas seriam favoráveis. E a questão económica, em que há uma nova bazuca anunciada. Eu acho que esta história das bazucas nos orçamentos nacionais são sempre um elemento fundamental no início.
vale a pena voltarmos 4 anos atrás e lembrarmos do pacote de estímulo económico que Trump pretendeu meter na economia, com os investimentos de trilhões e trilhões, que na maioria dos casos acabou por não acontecer, não obstante os avanços económicos e a sustentabilidade da economia seja talvez um dos aspectos positivos de uma parte do mandato de Trump, de uma parte substancial do mandato de Trump. Mas, portanto, estas duas questões são incontornáveis, a pandemia e a economia. Depois há um ponto que tem a ver com o eleitorado, com o próprio eleitorado de Biden. E é preciso percebermos que Biden é uma espécie de resultante de um conjunto de equilíbrios dentro do Partido Democrático que permitiu que ele fosse selecionado como sendo talvez a entidade que melhor seria capaz de ganhar as eleições a Trump. Vamos ser claros, a escolha de Biden é aquele que melhor seria capaz de ganhar as eleições a Trump. Mas depois disso tem que fazer, digamos, tem que ter medidas de política que correspondam um bocadinho àquilo que foi o apoio que lhe foi dado. Algumas delas já lá estão. É, por exemplo, a seleção do seu próprio gabinete e do seu próprio pessoal no novo time, na nova equipa. E a nova equipa, de facto, representa os equilíbrios de género, representa os equilíbrios étnicos, tem uma série de sinais para todos os lados. É, digamos, até pode ser dito, é politicamente correta, mas corresponde a uma América muito diversa a que Biden tem que responder. E tem que responder também porque há um setor importante do Partido Democrático, nomeadamente aquele que está mais à esquerda e que, curiosamente, não foi cooptado para as áreas do poder, até ver, que vai exigir algumas coisas. E uma dessas coisas é esta medida, que ao que parece será uma das primeiras medidas que Biden vai avançar, que é a questão da legalização dos imigrantes. Como é sabido, foi uma das bandeiras de Trump, no fundo, para contrariar a orientação da administração Obama. Lembramos que Obama tinha tido uma medida já, digamos, bastante generosa nessa matéria, para a qual necessitou de ter votos do Senado mais do que 50%, e aí Obama teve 68 votos, mas para já Biden, para fazer passar esta sua medida, precisa de 60 votos no Senado. Ora, 60 votos no Senado são 10 mais do que aquilo que ele já tem. E, portanto, há aqui um jogo que é preciso fazer e uma marchandage, por utilizar uma expressão francesa, que é importante realizar. Portanto, este é um pacote essencial. Isto, digamos, numa ordem interna, nós olhamos a maioria das vezes para os Estados Unidos sempre a pensar na ordem externa e na China e na Europa Exatamente. e não sei o quê. Os Estados Unidos vivem para si, vamos ser claros. Por vezes, os argumentos externos funcionam na sua ordem interna. Trump utilizou muito o argumento da China, precisamente porque achava que muitos cidadãos americanos consideravam que era exatamente a importação de produtos chineses que provocou, digamos, o seu desemprego. Por outro lado, Trump utilizou as suas relações económicas externas, quer com a sua vizinhança, o México e o Canadá, nomeadamente na redefinição do acordo da NAFTA, quer na relação com a União Europeia, como uma arma de política interna. Portanto, os presidentes americanos percebem que eles respondem perante o seu eleitorado. E as questões da ordem externa são importantes, obviamente, na sua formatação, mas têm dimensões de política interna muito importantes. Portanto, vamos ter uma agenda externa interessante, estamos todos à espera, digamos, deste lado do Atlântico, em particular dos sinais face à União Europeia, dos sinais face ao sistema multilateral, às Nações Unidas em particular. Há bons sinais relativamente a algumas dessas medidas, a nova embaixadora das Nações Unidas, a nova diretora da Agência Americana para o Desenvolvimento e para a Cooperação. Portanto, há sinais muito interessantes da parte da administração americana no sentido de reiterar a sua vontade numa ordem multilateral. Depois, há a questão da União Europeia, e é uma questão que vamos ter seguramente aqui ocasião de discutir no futuro, que é, em particular, como reagirá a nova administração americana, agora que vai ser empossada, face, por exemplo, àquilo que foi o acordo estabelecido entre a União Europeia e a China, de natureza económica, no final do ano, que, no fundo, digamos, antecipou um pouco aquilo que seria o diálogo normal entre as instituições europeias e as instituições americanas face àquilo que é um adversário de natureza comum. E há, ao que Sr. parece, Embaixador, peço alguma desculpa, acrimónia. atrevo-me a interromper ainda um pouco, uma segunda vez, para lhe perguntar muito rapidamente, relativamente a esse acordo do final de ano, o 30 de dezembro, entre a China e a União Europeia,
se acredita que ela algum dia verá a luz do dia, uma vez que tenho a impressão que, tendo que passar Para o Parlamento Europeu. pelos eurodeputados, a coisa com certeza será bastante complicada, não é verdade? Eu não sei, confesso que não sei os equilíbrios neste momento relativamente ao acordo. O acordo não parece. O acordo em si, sob o ponto de vista da sua, digamos, economia interna, parece um acordo relativamente equilibrado. Tem atrás de si as dúvidas que existem sobre se aquilo a que a China se comprometeu, curiosamente acelerou o seu comprometimento nos últimos dias de dezembro, talvez para evitar, para ganhar a possibilidade de fazer o acordo e dá sinais de que, por exemplo, estaria disponível para ratificar algumas das convenções da OIT, estaria disponível para trabalhar em áreas que ele sabe que são muito sensíveis para a opinião pública europeia. Portanto, neste momento, as reações que se verificam face a esse acordo é de falta de credibilidade da posição chinesa. E a ideia é esta. Já havia reações de deputados europeus no sentido de dizerem nós não acreditamos que os chineses façam aquilo. Bom, resta saber é que depois se os chineses fizerem, como é que eles vão reagir. Mas a questão neste momento é esta. O acordo é polémico na sua conceptualização global, mas é um acordo, sob o ponto de vista económico, ao que eu tenho lido, muito equilibrado, quer dizer, e que vai ao encontro daquilo que são os interesses maioritários dentro da União Europeia e, em particular, vamos ser completamente claros, os interesses da Alemanha, que foi quem, não só porque estava a presidir a União Europeia e que tinha a Presidente da Comissão, que também era alemã, mas também porque, como é sabido, a Alemanha tem uma relação de natureza económica extraordinária com a China, e quis, digamos, garantir uma espécie de uma redoma de natureza institucional para que isso pudesse funcionar no futuro. Mas tem razão, vamos ver como é que é a reação do Parlamento Europeu e vamos ver como é que, digamos, essas dúvidas que existem face à China, e outras há muitas outras, aliás, se repararmos bem, saiu agora um comunicado da NATO de preocupação relativamente à China, se concretizarão ou não. Em que medida é que nós. Há uma coisa que é clara, e já aqui falámos sobre isto. A administração americana contará internamente com total e completo apoio da sua oposição, isto é, da oposição republicana. Pelo contrário, até estará mais longe até do que a posição do governo. Já Mike Pompeo, aliás, fez uma declaração fortíssima na sua saída de chefe da diplomacia americana sobre essa matéria. Portanto, sob esse ponto de vista, Biden está tão disponível, tão à vontade para ir até onde quiser. Dentro da União Europeia, como é sabido, as questões não são exatamente as mesmas, o equilíbrio não é da mesma maneira, mas há muitas preocupações relativamente à China, não apenas nessas questões específicas, relativamente aos direitos de trabalho, ao dumping social, eu diria quase uma expressão que não existe, mas que é o dumping sindical, isto é, não há sindicatos na China para poderem objetar às questões. Portanto, estamos a falar de uma ditadura, vamos ser claros, estamos a falar de uma ditadura face a uma economia de mercado. Ditadura é essa, que, vale a pena também lembrar, as economias de mercado deixaram entrar no quadro global da Organização Mundial de Comércio. E, portanto, agora estão a pagar a sua, no fundo, a sua ambição. Porque ter a China dentro da Organização Mundial de Comércio era tentar ter a China como um parceiro económico favorável. Portanto, vamos ter essa questão. E depois vamos ter a questão estratégica global. E essa também é uma grande discussão que vamos ter aí nos próximos tempos e vamos ver em que medida é que essa discussão se faz de forma equilibrada e de forma consensual entre os europeus e os americanos. Muito bem, Sr. Embaixador, agradeço-lhe muito ter voltado a ter disponibilidade para ouvir as nossas perguntas. O tempo por hoje acabou, já passaram quase 15 minutos. Estes temas são completamente absorventes e o Sr. Embaixador, como é um adepto deles, e eu de o ouvir, a coisa corre sempre muito para lá daquilo que era suposto. Agradeço-lhe mais uma vez a disponibilidade e convido os nossos ouvintes a estarem atentos, porque mais deste tipo de programas, provavelmente, com a presença do Sr. Embaixador Francisco Seixas da Costa, terão lugar dentro de algum tempo. Muito obrigado, até lá.